Gente, mas vamos para Brasília agora, Renan, porque Rodrigo Orengo está na linha esperando a gente. É hora de falar aqui da novela do corte de gastos no Brasil. Pode chegar, Orengo, bem-vindo. Avançou um pouquinho, né? O governo conseguiu os votinhos que precisava para votar ali a urgência, apertada a votação, né? Mas pelo menos conseguiu votar a urgência de alguns dos projetos que tem que sair para que o equilíbrio fiscal minimamente aconteça, né? É verdade, Adriana. Boa tarde a você, Renan. Boa tarde a todos. E agora, com o regime de urgência aprovado, tem aquele caminho muito mais rápido dentro do parlamento. Agora, ficou o sinal de alerta. A gente tem que levar em consideração aqui o cenário. Só 3 votos necessários ali de margem para avançar com o regime de urgência. 257 votos de um total de 513 eram necessários, o governo conseguiu 260. E o plenário fala, o placar sempre fala muito. Então, a proposta, o governo esperava ter uma margem muito maior, mais confortável, mostrou aí nessa votação que vai ter dificuldade o Planalto nos próximos passos. E também é aquele momento de os parlamentares aproveitarem uma oportunidade. A gente está falando das últimas semanas do ano, que sempre tem uma correria aqui para a liberação de emendas parlamentares. E toda essa discussão no Congresso está levando em consideração a questão das emendas. Primeiro, com uma decisão do Supremo, que acabou desagradando os parlamentares com a criação de mais camadas aí de segurança, de proteção, de transparência. Depois, Adriana, tem promessas do governo de liberação de quase 8 bilhões de reais em emendas parlamentares, são aqueles recursos previstos no orçamento para fazer frente a demandas regionais, obras nos municípios. Então, o governo está sinalizando que vai fazer essa liberação agora. É claro que tem uma coisa ligada à outra, E os parlamentares fazem ali também uma espécie de jogo de empurra para valorizar esse momento, Agora, vamos para a questão do calendário aí. Tivemos reunião importante hoje, há uma expectativa de na terça-feira da semana que vem já conseguir avançar com esses projetos no mérito, A proposta que é mais delicada é aquela de mudança constitucional, porque aí você precisa de mais votos, quórum maior, Se a gente estava falando que o governo teve dificuldade de conseguir 260 votos, imagina 308 para aprovar uma emenda à Constituição. E aí vai ter que ter mais mobilização. Essa é uma proposta que está ainda em comissão. Mas a ideia é já na semana que vem avançar com esses 2 projetos para já liberar para avaliação do Senado. E desses projetos tem o mais importante, é o que limita o reajuste do salário mínimo a no máximo 2,5%, colocando na regra do arcabouço fiscal. Então, o que se espera é que na semana que vem a gente já tenha avanços aí nesse pacote aqui no Congresso. Orengo, fica com a gente um pouquinho para a gente repercutir uma fala do Lula, mas só antes de passar aqui para você, Renan, você falando aí do governo, já vendo quais são as emendas, o que dá para liberar, para conseguir que o calendário seja suficiente para votar tudo isso, uma fala do Lira, uma expressão que o Lira usou ontem, quando ele fez as críticas, enfim, aquela crise com o STF, com a mudança nas emendas, ele disse assim que o governo não tinha voto, que estava com dificuldade de voto, até para aprovar a urgência, o que acabou conseguindo, mas bem apertado, como a gente destacou. E ele falou assim, o governo tem que estar empenhado, E empenhado é justamente a palavra que é usada quando o governo libera, aceita, concorda e autoriza a liberação de uma emenda, e aí o dinheiro tem que ser empenhado. Então, essa palavra tem um uso, digamos, para os 2 lados. Vale para o esforço, mas vale para a liberação de emenda também, só para registrar o vocabulário de Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas vamos ouvir o Lula, Renan? Vamos nessa. O presidente cumpriu a agenda aqui em São Paulo, comentou dados recentes divulgados sobre mudanças em benefícios para a população, de maneira geral, enfim, e também impressões do mercado financeiro, uma pesquisa Quest divulgada nessa semana mostrando uma reprovação de 90% dos agentes financeiros com relação à gestão petista. Lula comentou sobre isso, vamos ouvir. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado daqueles que acompanham a Faria Lima são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. Bom, Orengo, queria que você repercutisse para a gente, porque de fato essa pesquisa é curiosa porque a grande maioria absoluta
90%, eles consideram que o governo não está bem do ponto de vista econômico, mas quando a gente vai esmiuçar lá, a gente vê que em relação às propostas de ajuste, de cortes, a grande maioria, o mercado considera que essas medidas vão surtir efeito, exceto o que foi anunciado de forma atabalhoada pelo governo, que foi justamente a isenção do imposto de renda. Mas o presidente Lula preferiu valorizar os 10% do que pensar nos 90%, né? E sabe que é uma linha que a gente já vê outros discursos de ministros, inclusive repetindo. Então, é claro que é uma formação nesse momento de uma crítica ao mercado, que não é nova. O presidente já fez em outras oportunidades, mas ainda hoje a gente ouviu manifestações da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também do ministro Rui Costa, nesse mesmo sentido, né? Agora, o que a gente tem, além de uma briga com o mercado, é uma questão fiscal, né? Então, é matemático, mais do que política, mais do que uma discussão aí retórica, é uma questão matemática. Por isso que, nesse momento, o que é fundamental é seguir lógicas, que são lógicas de mercado, né? No sentido de equilibrar as contas, porque, em última análise, isso leva a um controle de inflação, também a uma redução de taxa de juros, né? É o que se espera, e redução de câmbio, inclusive. Então, essa é a receita que todos esperam que, a partir da aprovação no Congresso Nacional, tenha esse tipo de resultado. Quando a gente ouve o presidente da Câmara, por exemplo, dizendo que o Congresso é parceiro da estabilidade fiscal, o que se espera também é que o parlamento faça avançar essas matérias, mesmo com essa irritabilidade em meio a mudanças em emendas parlamentares. Vamos acompanhar aqui a tramitação no Congresso. Tá certo. Obrigada demais, viu, Orengo, pela ajuda. Até amanhã. Valeu, Orengo. Bom trabalho para você. Tchau, tchau. Valeu, até mais.